Eu vou voltar, pela relevância do tema, à questão da Operação Carne Fraca, que foi motivo do meu pronunciamento ontem, mas volto hoje à tribuna para dar sequência ao tratamento da mesma questão pelas implicações sociais, econômicas, de comércio, de economia, que tem esse procedimento. Mas, sobretudo, por uma questão, a meu juízo, crucial em nosso país. Nós somos sempre aqui olhados pela sociedade com um grau de fiscalização e rigor extraordinários. E tem que ser assim. A política só vai melhorar quando a sociedade fiscalizar os atos dos parlamentares, sejam do Senado, da Câmara Federal, das Assembleias, das Câmaras de Vereadores. Quanto maior for a fiscalização e o rigor da exigência do eleitor em relação aos seus líderes políticos, melhor será a atividade política. Isenta disso que a gente está vendo todo dia, Lava Jato, corrupção, Caixa 2, Caixa 3, tudo isso. Mas também nós não podemos fazer vista grossa, senador Medeiros, quando acontecem irregularidades envolvendo outros agentes públicos, como os fiscais federais agropecuários, ou como agentes da Polícia Federal. Nós temos que ter, no regime republicano e democrático, as instituições precisam ter a noção exata das consequências de tudo o que fazem. E por isso eu louvo aqui a iniciativa tomada em primeiro momento pelo presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luiz Baldens. Ele fez uma defesa candente da operação da Polícia Federal chamada Carne Fraca. E nessa ponderação, além de defender a operação que a Polícia Federal está fazendo, ele lembrou que a operação, abre aspas, é de suma importância, uma vez que as empresas e servidores públicos envolvidos negligenciaram de forma grave a saúde dos consumidores. E reforça o compromisso dos agentes federais com o combate à corrupção no Brasil e os interesses da sociedade. Esse líder da Polícia Federal poderia até acrescentar, resguardados também os interesses de Estado, que estão acima das nossas vaidades pessoais, dos nossos interesses ideológicos, estão muito acima, porque a nação é a soma de todos nós, de um sentimento maior. Nessa operação, portanto, não poderia haver, 2 anos depois de iniciada, uma conclusão com algumas fragilidades que comprometem não apenas o coordenador da operação, mas pode sim comprometer a instituição responsável pela investigação. Por isso também saúdo a posição obtida agora por telefone. Falei com o presidente e líder da ANFA sindical, que representa os fiscais e auditores fiscais federais agropecuários, Maurício Porto, que me disse o seguinte: somos a favor da operação, da investigação, e separar os maus colegas daqueles que agem com ética, com rigor técnico. E também defendemos, reforçou Maurício Porto no contato que tive agora com ele, reforçou a necessidade de que nomeações para esses cargos técnicos, como também das empresas estatais, ocorra por competência, mas, sobretudo, meritocracia. Não com aquele famoso QI. Quem indica? E nesse QI está subentendido algum interesse escuso que possa, no decorrer do exercício desse trabalho de fiscalização, algum interesse que não deve prevalecer nessas relações institucionais de fiscalização do sistema.
um sistema extraordinariamente relevante para o nosso país. Vários ministros, inclusive nossos colegas aqui, Cátia Abreu, Blairo Maggi, que hoje ocupa o Ministério, Luiz Fernando Furlan, Pratini de Moraes, Francisco Tua, Roberto Rodrigues. Tantos ministros que trabalharam árdua e intensamente para que o Brasil conquistasse a posição que hoje detém no mercado internacional de carnes. E de uma hora para outra, senador Medeiros, como numa ladeira, um caminhão desgovernado chega e, sem freios, vai derrubando tudo por diante. Essa imagem pode significar bem a interrupção de um processo industrial numa cadeia produtiva de gado, de suínos, de frangos e aves, e que envolve não apenas a carne, envolve, como eu disse ontem, o produtor de ração, o produtor de produtos veterinários, o produtor de produtos químicos, o produtor de toda a cadeia, o produtor de embalagens, o produtor de plásticos. É uma cadeia produtiva, o transportador, o que vende combustível, o comércio da cidade, especialmente daqueles centros produtores onde a agroindústria, como lá em Santa Catarina, em Chapecó, por exemplo, a capital da agroindústria, concentram enormes unidades produtoras e indústrias. Então, o que aconteceu com a operação foi exatamente isso. Se interrompeu um processo de produção e, para retomar isso, há de se perguntar àquele criador de frangos, e agora o que eu faço com os frangos? Continuo alimentando? Ele vai perder dinheiro. E a carne brasileira está perdendo dinheiro por conta da operação carne fraca. A operação deveria ter concentrado o seu foco na corrupção. Na corrupção, porque o próprio fiscal que fez a denúncia, e fez muito bem, ele mesmo, eu ouvi a declaração dele no Fantástico, o senhor Daniel, ele declarou, o problema é a corrupção, não é a qualidade da carne que é ótima. É muito boa a carne brasileira. Acontece que nós ficamos olhando e falando, senador Valadares, ficamos olhando a qualidade da carne no Brasil. A maior parte da carne consumida é consumida aqui. E eu sou do Rio Grande do Sul, onde existe um crime que poucos sabem o nome, abigeato. Senador Valadares, talvez o senhor raramente tenha ouvido, mas o senhor é um intelectual, sabe, abigeato. Essa palavra é muito comum no meu estado, mas nos outros estados, pouco se sabe o que é abigeato. Abigeato é a expressão roubo de gado. É a expressão usada para qualificar o roubo de gado. E tem muita gente desistindo da atividade pelo roubo de gado. Aí rouba-se, abate-se na própria estrada, às vezes animais que foram contaminados, não se sabe de que jeito, aí é uma carne clandestina. E chama-se lá em Sergipe de matar boi na folhinha. Matar boi? Na folhinha. Na folhinha. Imagine só. Embaixo da árvore. Veja só. Também o abigeato também embaixo da árvore se mata. Ainda tem uma sombra, porque lá no Nordeste tem que ser com uma sombra. Mas lá no Rio Grande, vou lhe dizer. Isso é um problema sério. E aí essa carne de abate clandestino, que não tem fiscalização nenhuma, vai para o mercado. Em qualquer lugar, qualquer cidade, aqui mesmo em Brasília, nas Barbas do Poder, se você for numas feiras, você vai ver lá, pendurado, o porquinho pendurado lá, o cordeiro pendurado lá, a galinha, a ser vendida, a céu aberto, senador. É o costume e a cultura brasileira e não se cuida disso. Nós estamos falando de um setor que emprega 7 milhões de brasileiros. 7 milhões de brasileiros, que movimentou, em 2016, 176 bilhões de reais. São 392 frigoríficos credenciados. E veja, esse gráfico aqui pode ser muito claro para a nossa TV Senado, para as pessoas entenderem que a maior parte da produção fica aqui no mercado interno, mas é na exportação de produtos manufaturados, de valor agregado, que geram emprego, porque a soja não vai o grão, vai o farelo que alimenta o porco ou o frango. E aí o frango vai processado, industrializado em pedaços para a Europa,
para a América Latina, para o Oriente Médio, no caso dos frangos, que só importa frango, e com um regime de abate especial segundo o rito muçulmano. Tudo isso é observado no abate nesses frigoríficos, que seguem para atender às exigências de um mercado internacional cada vez mais exigente e rigoroso. Nós temos que nos preocupar, senador, também, primeiro focar no combate duro e feroz contra a corrupção. Separar esses maus fiscais que se venderam por um prato de lentilhas e contaminaram a categoria dos fiscais federais que trabalham com honestidade, defendendo a qualidade da produção brasileira. Nós temos que cuidar do pequeno produtor de aves ou de suínos lá do interior do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da sua Sergipe, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de qualquer lugar, que hoje está perguntando o que eu vou fazer com esses animais. Vou ter que continuar e a indústria vai parar, o que vai acontecer? Valadares, o preço já está caindo no mercado internacional e alguns mercados, como a União Europeia, fecharam as portas à produção brasileira. Um mercado que foi conquistado a duras penas por ministros que se comprometeram a fazer o dever de casa. E hoje, ao ver as imagens em supermercados no Japão, senador Valadares, vendo que não vai apenas aquele pacote com a carne identificada, frango desossado, perna de frango desossada, está lá do lado, sabe o que, senador? A bandeira do Brasil. E nós que nos orgulhamos muito com a Varig, que era nos céus do mundo, são as aves que vão, não voando, mas vão nos transportes frigorificados por contêineres especializados de alta qualidade, vão para esses mercados levando a bandeira do Brasil. E levando também uma produção de empregos e gerando impostos que pagam a escola, que pagam a saúde, que pagam a educação dos filhos desses pequenos agricultores, pequenos criadores de suínos, de aves, pequenos pecuaristas, médios pecuaristas que fornecem a essas empresas. Temos que pensar nas pessoas e atingir com esta operação a corrupção e não aquilo que é precioso para o Brasil, que é a sua produção de qualidade no mercado de carnes. Espero que o prejuízo seja recuperado no mais curto espaço de tempo, mas isso ficará na memória e um ensinamento para que nós não aceitemos não só a corrupção aqui dentro desta casa, mas a corrupção em todas as relações que existem entre os agentes públicos, sejam os fiscais federais agropecuários, sejam os policiais federais da Polícia Federal, que tanto orgulha os brasileiros com essas operações de grande êxito, para tornar